Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 3/11, domingão, 8h19 da manhã. Bora para nossa aula. Aí, quem quiser, quem está aí no online, pode participar no chat, eu fico prestando atenção. Quem está aqui presencial também, a gente vai discutindo e eu vou tentando fazer as anotações. Aí, o que eu vou pedir para você que está aí no online, né? A gente vai anotando as informações, tá? E aí, na hora que eu ditar para as meninas aqui do presencial, vocês vão anotando aí na casa de vocês também, tá bom? E aí, Salete, eu vou fazer a proposta para as outras pessoas com relação às aulas no domingo, a cada 15 dias, serem online. As meninas que estão aqui concordaram, gostaram da ideia, tá? E aí sugeriram que, a partir, quando abrir o edital, né, a gente só se encontrar para vir fazer simulado. Aí seria 4 horas de simulado, 60 questões, uma questão discursiva, tá bom? Gente, hoje eu trouxe para vocês, a gente vai dar continuidade ao currículo da Cidade de Educação Infantil. Eu quero ver se essa semana eu já elimino, né, o currículo da Cidade de Educação Infantil, para a gente já entrar em outros documentos. Nós já vimos currículo da cidade, currículo antirracista, povos indígenas. Agora a gente está dando continuidade aqui ao currículo da cidade. Por quê? Eu disse para vocês a importância de ver os documentos na íntegra, né, de você saber o que está ali dentro de todo o documento. E como eu estava dando uma olhada na FGV, no documento, no edital da FGV, tem muito peso dos currículos, né? Todos os currículos de português, de matemática, ciências, de história. Então, assim, tem um longo caminho pela frente. Estava dando observada na prova da FGV hoje, uma prova bem pesada, né? Uma prova bem diferente das que a gente está acostumado a fazer, né? Diferente. Tanto é que hoje, para montar o simulado, o que eu fiz? Você que está aí no online, vocês vão ver aí o simulado. Eu consegui, do que a gente estudou, 3 questões da FGV e as outras tudo da VUNESP. Então, agora que a gente vai começar a legislação municipal, que vai ter o peso maior da FGV. Então, agora que a gente vai começar a sentir o que a FGV pede, né? A gente viu bastante coisa de VUNESP, né? Porque são as 2 bancas mais trabalhadas que a prefeitura contrata, né? E aí, agora sim, porque o que eu percebi? Na FGV, ela deu mais peso às questões da legislação municipal e dos currículos, né? Deixa eu ver aqui. O Cláudio Barbosa disse que já está vindo. Vou colocar um ok aqui. Educação Infantil, capítulo 3, a reinvenção da ação docente na educação infantil. Lembrando que o capítulo 1 falava sobre os territórios, o capítulo 2 trazia os diversos conceitos de educação infantil, de criança, infância, currículo, tá? Papel do professor. Nessa 3, traz o papel, dá uma ênfase maior ao papel do professor, tá? Também fala sobre a questão dos projetos, né? Na educação infantil, a importância de se trabalhar com projetos, e também a documentação pedagógica. Hoje a gente vai aprender 2 novos conceitos, né? No que se refere a projetos, né? Como é que o currículo da cidade, como é que a prefeitura pensa essa questão dos projetos e o que é documentação pedagógica, levando em conta tanto a LDB, né, quando trata da educação infantil, né, fala da avaliação, fala dos registros, e também o currículo da cidade, o que ele, né, trazendo a LDB, citando a LDB, as diretrizes curriculares de educação infantil, o que traz sobre a questão da documentação pedagógica, né? A documentação pedagógica, ela tem diversas formas.
o SGP é uma documentação pedagógica, o diário de bordo, né, um caderno de passagem, isso referente ao que o professor faz, né? Só que você também tem a marca da criança, fotografias, você tem o desenho, né? A arte criada pela própria criança, então, os diversos registros que as crianças fazem, né? Fotos, filmagens, desenhos, pintura, teatro, né? As diversas expressões infantis, elas também são consideradas documentação pedagógica, mas ela só é considerada documentação pedagógica se aquilo tem um sentido, né? Aquilo ali tem que ter um sentido de ser. Então, é isso que a gente vai discutir hoje, né? Que sentido é esse? Para que serve essa documentação pedagógica? Para comunicar a quem? Né? Então, ela comunica à comunidade, comunica aos colegas de trabalho, né? Serve para formação, pensar as práticas pedagógicas, né? De formação, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para eu recepcionar. Deixa eu ver. Não, não tem. E vamos lá, gente. Passando aqui. Ó, na página 1 aí, tá? Você que está online também, a gente já passou para a próxima página. Ó, o trabalho pedagógico da professora da educação infantil se efetiva no conhecimento sobre o contexto onde ele está situado, tá? Na participação, na elaboração do projeto político-pedagógico, na definição de estratégias de organização da UE e nas discussões curriculares. Então, essa parte aqui, ó, da palavra conhecimento até a palavra curriculares, eu queria que vocês, que estão no presencial, marcassem como importante, e eu vou marcar aqui para quem está online, tá? Eu vou deixar amarelinho, bonitinho, colorido, como eu sempre faço. Primeira vez que eu faço uma aula simultânea, assim. Sempre tem a primeira vez na vida, né? Mas eu tô achando legal essa questão da tecnologia, assim, facilita a vida da gente, né? Bastante. Vamos lá. Aqui, a ênfase no protagonismo infantil, né, transforma o professor ou a professora em articulador do currículo vivido na escola, tá? Então, esse professor da educação infantil, né, quem é esse professor da educação infantil? Né, porque tem o papel docente na educação infantil. Ele é, né, esse articulador do currículo vivido na escola, né? Então, aqui você pode puxar uma flechinha, você que está em casa também, nesse segundo parágrafo, você pode puxar uma flecha e colocar assim, ó, uma pergunta, né? Aí, essa pergunta, a resposta é essa, né? Quem é o professor da educação infantil? O professor, a professora, né? Que na maioria são professoras. Quem é o professor, a professora da educação infantil? Né? Então, qual é o papel, né? Qual é o papel? O papel do professor da infância. Aí você que está em casa, você também puxa uma flechinha aí, ó, tá? Nessa parte, e, ó, anota, né? Faz esses dois questionamentos, e aí você responde aqui, né? Então, esse professor, ele é um articulador do currículo vivido na escola, né? Olha aqui, ó. Ele é vou até deixar de uma outra cor aqui, para vocês verem, tá? Então, ele é um articulador do currículo vivido na escola. Então, e aí cabe a ele ou a ela, né, esse professor, colocar em interligação os 4 elementos que compõem a relação pedagógica. As crianças, que elas são centro do currículo, né? As crianças são o centro do currículo. Os educadores, né? O educador, né? A educadora é esse articulador desse currículo, né? A criança é o centro, porque esse currículo só existe por conta da criança, dos bebês, das crianças. Na educação infantil, a gente não chama os alunos de estudantes,
A gente chama de bebês, crianças, meninos e meninas, certo? E aí você tem a criança, o educador, o contexto, né? Que contexto é esse, gente? É um contexto porque você tem que considerar a realidade da criança. Quem é essa criança? Né? Ela tem um contexto sócio-histórico, cultural, econômico, né? Então, você tem que considerar esse contexto. Em que contexto, né, eu atendo essa criança nas unidades? Onde que essa unidade escolar, por isso que fala, a primeira coisa que o currículo da cidade traz é a questão dos territórios, né? Onde essa criança está inserida? Quem é essa criança? Essa criança, ela tem história, essa criança tem identidade, né? Então, por isso que fala dos contextos, né? Em que contexto? Ah, nós estamos aqui, né? A nossa escola, o Céu Sem Três Lagos, o Céu Sem Navegantes, está localizado na cidade de São Paulo, extremo sul da Zona Sul, certo? Então, isso tem que ser levado em conta. E aí, além de levar em conta essa questão dos territórios, você também tem que levar em conta, olá, a gente está aqui, ó, no híbrido. A gente está dando aula online, está gravando, e está dando aula presencial ao mesmo tempo. Tudo bem? Espera aí que eu vou distribuir. Chegou mais duas meninas, pessoal. Eu vou entregar aqui o material. Primeira, eu estou falando aqui que é uma experiência única para mim. É a primeira vez que eu dou aula presencial e online ao mesmo tempo. Agora esse computador aguenta, porque o outro tá, coitado. E o óculos? O óculos é novo. É até que enfim, né? Pelo amor. É porque também, né, gente, tem que esperar virar o cartão de crédito, você sabe, né? Aqui. Meninas, espera aí que eu já continuo, só vou passar o material para as meninas que acabaram de chegar. Aqui, ó. Passa duas apostilas. 2 simulados e 2 desse aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Certo? Vamos lá. Então, eu estou na primeira página ainda, tá, meninas? Certo? Serão 2 horas de aula até às 10. E às 10, gente, eu encerro aqui online e vocês vão fazer o simulado aí na casa de vocês, tá? Aí vocês vão responder as perguntas a partir das 10 horas e fazer a discursiva e me mandar a foto. E meio-dia eu libero o gabarito para vocês, tá bom? E aí as meninas também, quando for, a gente faz o simulado, meio-dia eu libero o gabarito e aí vocês também vão me entregar a discursiva. E essa discursiva, tanto para quem está online quanto para quem está presencial, eu vou usar na aula de sexta-feira, que eu mudei para sexta-feira, tá bom? Para a gente poder fazer a nossa aula de discursiva, certo? Então, é que eu estava falando, né? Que falar dessa interligação dos 4 elementos que compõem a relação. Então, essa relação pedagógica, né, tem esses 4 elementos. A criança, que ela é o centro do currículo, né? Os educadores, que fazem essa articulação do currículo, os contextos que a gente tem que considerar, em que contexto sócio, histórico, cultural, econômico nossas crianças estão inseridas, assim como a cultura, né? Considerar a diversidade, considerar os saberes, né? A cultura trazida, a bagagem trazida por essas crianças. Ah, mas uma criança de 6 meses tem bagagem, tem cultura? Claro que ela tem. Desde quando ela estava lá na barriga da mãe dela, ela recebe cultura, ela recebe bagagem, né? Ela sabe, ela convive com a família, ela tem um núcleo familiar dela, a composição, né? A gente, nos documentos da prefeitura, chama composição familiar, né? Que a gente sabe que não é mais aquela tradicional, tem, né? Tem as famílias, tem pai, mãe, filho, mas tem as diversas composições familiares, e é isso que a gente tem que considerar, né, dentro dessa relação pedagógica, né, as crianças, os educadores, os contextos e a cultura das nossos bebês, das nossas crianças, tá? Vamos virar a folha aí. Aí eu vou para a próxima página aqui. Ó. A especificidade da ação docente,
com bebês e crianças, né? A especificidade, eu queria até que você também está aí em casa, circule essa palavra, especificidade, tá? Da ação docente com bebês e crianças, exige do professor e dos adultos responsáveis um olhar e uma escuta atenta, né? Uma escuta, olhar atento e uma escuta atenta. Circula também esse olhar atento, escuta atenta. Para o quê? Aí você grifa aqui, ó, para organizar adequadamente o ambiente, ao mesmo tempo seguro, acolhedor e desafiador, assegurando as condições necessárias para um desenvolvimento pleno em termos cognitivos, afetivos e motores, ou seja, uma educação integral, certo? Aqui você pode substituir esses termos em desenvolvimento pleno, né? Ou um desenvolvimento integral, um desenvolvimento holístico. Lembra que a gente pode pegar vários termos e substituir por um só, se você não lembrar, né? Então, por quê? Quando na educação infantil, ela não tem uma educação, assim como no ensino, a BNCC trata disso, né? Que não é uma educação estanque, fragmentada, né? Você tem até no ensino fundamental, né, as disciplinas, português, matemática, né, mas na educação infantil, o conhecimento, ele é múltiplo, né, o conhecimento, ele é articulado, ele não é estanque, ele não é fragmentado. Então, quando você traz esse ambiente, que ele é seguro, ele é acolhedor, ele é desafiador, você tem que considerar a especificidade dos bebês e das crianças, né? Que eles não aprendem de forma estanque, eles não aprendem de forma fragmentada, eles aprendem tudo ao mesmo tempo, né? A partir das múltiplas linguagens que a gente vai falar aqui, ou vai se aprofundar quando a gente entrar na questão dos projetos e também quando a gente tratar da questão da documentação pedagógica. Deixa eu destacar aqui para o pessoal, ó, as palavrinhas aqui, ó, especificidade da ação do docente com crianças, né, bebês, ó, a especificidade da ação docente com bebês e crianças exige dos adultos responsáveis um olhar e escuta atenta. Tá? Então, vou deixar aqui grifado. A capacidade dos adultos de aceitar a ideia de que as crianças são sujeitos de desejos, sentimentos e intenções próprias favorece a apropriação do conhecimento de mundo por meio de sua experiência. A função do adulto é oferecer uma base segura para essas descobertas, segundo a Amy Pickler. A Amy Pickler, né, ela fez o livro Educar aos 3 anos, né, 0 a 3 anos, caiu no concurso, né, essa Amy Pickler, caiu no concurso desse ano, da VUNESP, no início do ano, né, e ela está aí, está nos documentos da educação infantil, né, ela é base aí da organização dos documentos da educação infantil aqui de São Paulo, porque ela foi, assim como Loris Malaguzzi, né, a Amy Pickler, Loris Malaguzzi, eles foram pioneiros nessa questão do olhar com relação à educação infantil de creches, né, de 0 a 3 anos, das crianças, né, principalmente das creches, né. Esse documento, o Currículo da Cidade de Educação Infantil, ele trata das crianças de 0 a 5, também das crianças na transição, também o documento cita, né, que cuida de crianças até 6 anos, vocês vão até ver aqui. Por quê? Porque tem a transição para o primeiro ano, né? Então, porque eles não deixaram de ser crianças, que aí é o capítulo 4 que trata disso. A gente vai ver, essa semana a gente vai dar conta do capítulo 4, para vocês vão mandar, tá? Nem que seja uma aula gravada, e o capítulo 5, que trata sobre gestão democrática. Porque tem muitos currículos, e a FGV, o peso são os currículos,
o peso maior. Eu estava olhando as questões, analisando a mais a fundo, o peso maior são os currículos, as perguntas são em torno dos currículos, né? Eu não sei se vocês fizeram essa prova da FGV de 2023, eu não fiz a prova, né? Eu não fiz inscrição, não fiz a prova. Eu fiz da VUNESP. Mas ela está bem específica, né? Então a gente tem que. E agora, é bacana que esse primeiro momento que a gente fez legislação federal, foi bastante peso da VUNESP, tá? Agora o peso maior agora vai ser a FGV, tá? E a gente vai estudar com bastante aprofundamento, bastante atenção, porque foi uma prova bem específica, né? Essa da FGV, bem específica. Eu nunca tinha visto uma prova assim, tão diferente, né? Então a gente tem que ficar atento, né? Que eles podem vir com alguma surpresa, e a gente não vai ser feito de surpresa de forma alguma, tá? Vamos lá. Agora vamos para o terceiro parágrafo aqui dessa mesma folha, tá? Reconhecer os bebês e as crianças reais e concretas que frequentam as instituições de educação infantil como produtoras de cultura, propiciar as condições essenciais para o acesso aos processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens nas diferentes linguagens, assim como o direito à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças, né? Foi o que eu falei aqui. A gente precisa entender o contexto para pensar num currículo. Por isso que o currículo da educação infantil, ele é tão flexível, né? Porque a gente precisa considerar, primeiro, considerar as especificidades de bebês e crianças. Começa por aí. Segundo, entender em que contexto essa criança está inserida, tá? Às vezes vão puxar uma flechinha aí e a gente vai falar isso que eu li para vocês agora de uma outra forma, tá? Eu vou ditando para vocês, aí vocês vão escrever, tá? E como eu disse para vocês, adoro estudar escrevendo, né? Eu acho que a gente aprende bastante quando a gente... Você vê que demora mais, né? Do que só ler, né? Mas fixa melhor as informações, tá? Então, pode colocar assim, ó. Crianças e bebês reconhecidas. Aí você que está em casa também quiser ir anotando, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem. Ai, gente. Novo mundo, né? Novos tempos, né? Novos tempos. Vamos lá, então eu coloquei crianças e bebês reconhecidas como sujeitos de direitos, tá? Justamente nesse parágrafo aqui, gente, eu vou deixar amarelinho aqui para você que está em casa ver de qual parágrafo se trata. Se bem que aqui acho que está como se fosse imagem. É esse aqui, tá, gente? Que eu estou em cima desse aqui, ó. Eu estou passando o mouse, tá? Vírgula, produtoras de cultura, vírgula. Aprendem por meio das brincadeiras e interações. Ponto final. Pode continuar na mesma linha aí. Cabe ao professor da educação infantil organizar
tempos, espaços, e materialidades para que as crianças e bebês possam através das múltiplas linguagens se desenvolverem de forma plena. Agora eu já vou para outra página aqui, tá? Uau, quem tá aí pode virar a página. Quem terminou. Conseguiram anotar? Sim. Sim. Aí, vou já ir para essa. Aqui, ó. É a relação acolhedora e atenta entre bebês, crianças, educadoras e suas famílias responsáveis que possibilita que atuem como protagonista do processo educativo, né? Então, essa criança, ela é protagonista, né? Então, ó, as crianças e bebês, né? Elas são protagonistas do processo educativo, tá? Ou seja, elas são atores, produtores de conhecimento. Então, as crianças são produtoras de conhecimento, segundo o currículo, né? Segundo essa visão que a gente tem da criança de hoje. É uma criança ativa, potente. Primeiro, ela é um sujeito de direitos. Segundo, ela é produtora de cultura, né? Ela produz cultura, certo? E protagonista desse processo educativo. Será que tem como você descer e falar com o Cláudio, que ele disse que chegou, não sei se ele está... É que ele nunca veio, primeira vez. Por favor. Aí, gente, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Olha. Famílias responsáveis, possibilita protagonista, então, esses bebês e essas crianças, ó. Bebês e crianças. E suas famílias, né? E as famílias também, tá? Vocês podem grifar aí. Isso. São protagonistas do processo educativo. Deixa eu já pegar aqui o material. Tem aqui, né? Deixa eu colocar mais para cá. Tem cadeira aí? Tem, né? Tá. Um minutinho, gente. A gente já continua aqui. Cláudio, tudo bem? A gente está aqui na aula online também, presencial e online. Você pode ir? Tudo bom? Tudo? Você pode ficar lá? Bom dia, bom dia. Aqui, ó, material. Eu estou na quarta folha já, tá bom? Estou aproveitando já gravando, porque a aula já fica gravada. E tem as meninas online aqui também, tá? Depois eu tinha comentado com as meninas com relação às aulas presenciais, passa, em vez de ser presencial, ser online a cada 15 dias, domingo. 4 horas de aula, 2 horas a gente dá aula, e depois eu vou colocar no grupo explicando direitinho, tá? As meninas que estavam aqui, e aí a gente retoma só com o simulado, só quando voltar, quando sair o edital. Aí a gente se encontra, né, a cada 15 dias para fazer simulados, porque o online, né, acho que está dando conta, eu vou fazer a proposta para todo mundo no grupo. Ah, faltou, isso, é verdade, tá? Eu vou colocar no grupo, eu vou colocar no grupo explicando direitinho, tá bom? Para vocês poderem ficar por dentro e se concordarem, senão eu posso fazer continua nesse modelo. No dia de domingo, para quem quiser o presencial, tá aqui comigo,
Quem não puder comparecer, não puder, tá aqui online, porque eu tô aqui gravando a aula, certo? Né? Eu, né, tinha falado com vocês, mas eu acabei esquecendo de falar com as meninas. Assim, uma proposta de uma aluna falando assim, Leila, para contemplar todos, né? Tem gente que mora em Diadema, mora muito longe. No domingo, em vez de ser presencial, ser online, e isso antes do edital, pré-edital, que é o que a gente está fazendo aqui. Aí, a cada 15 dias eu mando o link, igual eu fiz, o pessoal está aqui junto comigo. Aí, 2 horas eu vou dar de teoria, explicar certinho, e 2 horas você vai se comprometer na sua casa a fazer o simulado mais a discursiva. Aí, meio-dia, eu libero o gabarito e a discursiva, vocês vão me mandar a foto. Né? A discursiva eu monto a aula e na sexta-feira, toda sexta-feira, a gente vai discutir, certo? Quando sair o edital, a proposta é essa parte teórica a gente consegue dar conta online, né? Aí a gente só se encontra para fazer simulados, né? 60 questões mais uma discursiva. Entendeu? 60 questões mais uma discursiva. E aí, antes do pré-edital, antes de sair edital, a gente continua aos domingos, mais online, nesse formato aqui que eu estou com vocês. Caso nem todos concordem, não, eu quero aula presencial, eu quero vir, aí eu estou aqui, estou dando uma aula e vocês presencial aqui comigo, tá? Eu vou colocar no grupo para que todos possam votar e ver o que faz. Se um de vocês falar, dois, não, eu quero presencial, eu estou aqui, porque eu vou dar aula aqui, que é até melhor para mim do que eu estarei aqui, né? É até melhor para mim do que na minha casa, né? Como diz quem falou do barulho, né? Eu tenho filho pequeno, em casa, quando eu estou dando aula online, gente, pelo amor de Deus, estou dando aula, né? Então, eu vou colocar no grupo, né, para todo mundo votar, ver o que todo mundo pensa, e aí, dois, não, eu quero a aula presencial também. A gente faz nesse formato aqui, não tem problema não, que eu estarei aqui dia de domingo para dar aula de qualquer jeito, tá bom? Aí eu coloco lá no grupo para votar, tá bom? Beleza. Vamos lá, gente. Aí a gente estava aqui na quarta folha, né? Aí nós dissemos que os bebês, as crianças e as famílias são protagonistas desse processo educativo, né? Eles são atores, produtores de conhecimento, tá? Então, por quê? Porque essa nova visão, né, que se tem das crianças, tá? Hoje, na atualidade, não é a visão de uma criança que lhe falta algo, né? De uma criança que não sabe de nada, que não tem bagagem, que não, né? Pelo contrário, né? Elas são uma criança, um sujeito de direitos, que produtora de cultura, pertencente a um contexto, certo? E que tem uma história, que tem uma identidade, né? Então, isso tudo tem que ser considerado quando quando nas unidades de educação infantil, você projeta, né? Quando você pensa em intencionalidades, né? Quem é essa criança, tá? Vamos lá, a gente está, o Cláudio que chegou agora, a gente está aqui no currículo da cidade, no capítulo 3, tá? A gente está lendo aqui o capítulo 3 né, isso aqui, essa apostila é só sobre o capítulo 3, tá bom? O capítulo 1 foi sobre territórios, o capítulo 2 falava dos conceitos, dos diversos conceitos, criança, infância, currículo, educação infantil, e esse capítulo traz a questão dos projetos, né, por que se trabalhar com os projetos na educação infantil, e também sobre documentação pedagógica. Essa semana a gente dá conta dos capítulos 4, que é com relação à transição da educação infantil para o ensino fundamental, e o capítulo 5 fala sobre gestão democrática, que você vê que é um tema, essa questão da gestão democrática perpassa por todos os currículos falam sobre essa questão da gestão democrática, né? Então, o currículo o último capítulo é sobre gestão democrática. Por quê? Porque esse currículo é construído, né, o projeto político-pedagógico, o currículo, ele é construído a várias mãos, né?
ele é decidido pela comunidade, pelos professores, né, por toda a comunidade escolar, professores, alunos, funcionários, pais, famílias, né, e comunidade em geral, tá? Gente, eu vou falando, mas quem quiser falar alguma coisa, destacar alguma coisa, a gente, tá, vai fazendo as anotações pertinentes aqui, tá bom? Então, você que está em casa, hoje a aula vai demorar um pouco mais de 1 hora, vai para 2 horas de aula, então, vamos lá. Ó, daí a necessidade, aí eu vou continuar lendo aqui, ó, e aprendem o tempo todo, né? Então, essas crianças aprendem o tempo todo, não apenas quando estão em ambientes ou situações formais. Daí, olha que importante aqui, um planejamento pedagógico flexível, tá? Elaborado com e para os bebês e as crianças. Então, não um planejamento para os bebês, né, com e para, aqui, ó, né, as preposições aqui, com e para os bebês e as crianças, tá? Então, isso é muito importante, por quê? Porque deve-se partir, né, como a criança é o centro do currículo, né, ela está ali como protagonista desse processo, então, ele tem que ser flexível, porque considera as especificidades dessa faixa etária, né? As ações docentes de observar, propor, conversar, pesquisar, surpreender-se, reconfigurar, ressignificar, comunicar, estão presentes, não definindo um caminho pré-determinado, mas acompanhando e dando suporte a partir das iniciativas individuais e coletivas dos bebês e das crianças, né? Então, mais uma vez, falando do papel docente da educação infantil, né? Que esse professor, ele é um articulador do currículo na educação infantil. Então, ele tem que atender essas singularidades de cada bebê e criança, e ao mesmo tempo, né? Além dele atender essas singularidades dos bebês, ele tem que possibilitar as interações entre eles, né? Eles quem? Bebês e crianças, e a construção do grupo, tá? Então, possibilitar essas interações. Esses aspectos são essenciais no processo de constituição do sujeito na primeira infância. Então, ó, constituição, então, se você falar de constituição do sujeito, você fala de identidade, né? Essa construção da identidade na primeira infância, né? Então, aqui, ó, onde está constituição do sujeito, de identidade, né? Construção da identidade, tá? Então, esse vou até deixar aqui colorido. Até que enfim um computador decente que eu consiga. O outro não conseguia fazer essas coisas. Estava todo. Uma que ele estava ultrapassado. Segundo, que ele estava com o teclado todo, mas não conseguia fazer isso, tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que eu tive que. Ainda bem. Esse aqui é bem, graças a Deus, está me ajudando bastante. Aqui, esses aspectos são essenciais no processo de constituição. Aí eu coloquei, né, a construção da identidade. Puxa uma flechinha, esse que está em casa, onde está essa parte azul, coloca a construção da identidade. Tá? Uma proposta de intervenção pedagógica adequada para as crianças de 0 a... Aqui está 0 a 6 anos, por quê? Porque o currículo também fala dessa transição, porque a criança que vai para o primeiro ano, quando fala dessa transição, porque a educação infantil e ensino fundamental não há rupturas, né? É como se a educação básica fosse né? Legalmente falando, certo? A educação infantil, né? Lá na LDB, lá na Constituição Federal, né? A educação infantil é de 0 a 5 anos, certo? Mas, por Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a criança vai até os 12 anos de idade. Tanto é que meu filho está em escola e ele ainda vai para o parque, está no 5º ano, tem parque, né? Por quê? Considerando que as crianças, né, são crianças até 12 anos de idade, né? Então, porque o Estatuto da Criança e Adolescente define crianças de 0 a 12 anos de idade. Então, por isso
que aqui está lá, né, está no currículo da cidade, né? É uma proposta de intervenção pedagógica adequada para crianças de 0 a 6 anos. Por quê? Porque tem essa transição e deve-se ser considerado essas especificidades. Então, são crianças, eles não deixaram de ser crianças, né? Porque foram para o primeiro. E isso a gente vai ver nos currículos que tratam do ensino fundamental, certo? A gente Mas quando for cair as perguntas, vai cair sempre de 0 a 5. 0 a 5. Falar de educação legislação, né? Ah, quando tá. na lei lá, isso aqui quando você. A não ser que se relacione com ECA, que aí até 12 anos. Isso, exatamente. Você tem que. Depende da pergunta, tá? Está falando do ECA? Até 12 anos. Está falando do currículo da educação infantil, certo? Vai. A legislação. A educação infantil, o município, ele se incumbe de cuidar da educação infantil, preferência, e com prioridade o ensino fundamental. Está lá escrito assim, né? E a educação infantil, ele define de 0 a 5 anos, sendo as creches, né? 0 a 3, e a pré-escola, 4 e 5 anos. Mas, quando você fala quem é a criança, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando que a educação básica é um bloco só, não tem ruptura, né? Então, você está falando do primeiro ano, está falando de uma criança do segundo ano, uma criança do quinto ano, são crianças, e a gente vai prestar concurso de PEIF, então a gente tem que considerar as especificidades das crianças. Aqui, o currículo trouxe 0 a 6, por quê? Por conta justamente a gente vai para o capítulo 4 e fala dessa transição, que não há ruptura. Então, vocês têm que prestar atenção na pergunta, tá? Está falando da legislação em si, a legislação seca em si, 0 a 5. Ah, está citando o ECA? 12, né? Então, prestar atenção nesse sentido. O ECA complementa, né? Ele usa a legislação e ele dá uma complementação para atender toda a educação infantil. Exatamente, entendeu? Então, assim, é interpretativo, gente. É a pergunta, a gente tem que prestar atenção quando for responder. Qual é o documento que está citando, né? Ah, é o ECA? Então, eu sei que criança, está definido criança. O ECA, o que o ECA faz? Define criança. Né? Quem é criança? São pessoas, né? 0 a 12 anos, né? Qual que é a competência do município? Né? Cuidar de educação infantil e ensino fundamental, né? Com prioridade para o ensino fundamental, né? E tem que atender. E aí, define lá, fala, educação escolar, ela é dividida em educação básica e educação superior. Quais são as etapas da educação básica? Então, você está entendendo? Então, creches e pré-escola, 0 a 5 anos. Então, é isso. Qual é o documento que está sendo citado? Prestar atenção nisso, certo? É isso. Tá? Caracteriza, e isso aqui que vocês estão vendo, eu faço a leitura, tá? Eu pego o currículo, o que eu faço? Eu pego o PDF do documento, transformo em Word, eu só faço Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Justamente para não dar problema nenhum. Tá? A única interpretação que vocês veem aqui é a caneta, que a gente vai estudando e eu vou colocando, porque a gente tem que aprender também, às vezes a gente não vai lembrar do documento na íntegra, então eu tenho que saber dizer isso que está aqui em outras palavras. Eu tenho que ter esse hábito, né, de ter repertório, né? Eu falo isso, eu insisto nisso, né? Por quê? Para você não ser pega de surpresa lá. Na hora de você escrever, bom, eu não sei escrever desse jeito, mas eu sei dizer a mesma coisa de um outro jeito. Principalmente na discursiva. Uhum. Principalmente nas discursivas. Você precisa ter vocabulário para poder, né, escrever. Então, eu gosto de estudar grifando, não só grifando, mas puxando flecha, escrevendo, para poder criar esse hábito, tá? Então, aqui, as crianças de 0 a 6 anos caracterizam-se por uma atitude que exige do professor reflexões e ações em várias direções. Então, aí você está com dúvida, pega o capítulo 4 lá e dá uma olhada lá, tá? Eles citam desse jeito aqui, ó, 0 até 6 anos. Aí, o que eles trazem aqui? Caracteriza-se por uma atitude que exige do professor reflexões e ações em várias direções. Quais são essas direções? A gente vai, deixa eu passar aqui para o
colega que está aqui. A gente tem 4 pessoas aqui online assistindo a aula, tá? É a primeira vez que eu faço isso. Tô achando bem interessante, gente. Porque o Cláudio, você era do módulo ela era 1, né? Você foi da mentoria 1 e o Cláudio foi mentoria 2. Foi tudo presencial, né? É que só que esperou sair o edital para começar a estudar, não foi? Foi. Aí você viu, gente, como muda, né? O tempo vai passando e, olha, tecnologia vai chegando. Você vê como a gente vai se adaptando às novas realidades, né? Que bacana. E eu fico feliz aqui, meninas, ó, Cláudia, mentoria 1, né? Não, mentoria 2, a do Carmo, né? O Carmo, Célia, a 1, ele é 2 da prova viva de que o curso dá certo. E hoje só a equipe Maria do Carmo. Isso, e hoje aqui é só a equipe Maria do Carmo, Verdade. Mas eu fico muito feliz, que bom. Mas tem mais gente. E tem uma menina também que dá mentoria 3 agora, que ela acabou, ela foi uma das primeiras a ser chamada, vai assumir pela cota. Eu não sei se vocês conhecem, é a Nádia. Ela trabalha no Rio. Trabalha com você? Ela falou com você? É para escolher dia 11 de dezembro. Ai, que linda! Ai, tá tão feliz. Parabéns. Eu fico orgulhosíssima, nossa. Foi. Ela Ela foi fervorosa ali, né? E graças a Deus, né, dessa mentoria 3 foram 6 aprovados, estão todos aguardando. A Nádia foi uma das primeiras, né? Sim. Entrou pela cota e muito bem classificada. Foi muito bem classificada, né? Nossa, graças a Deus. Aí fico feliz. E ela falou que da primeira vez lá que eu fiz a mentoria com você, ela disse que ela não quis fazer. Eu falei, por que você não foi, menina? Porque ela passou também, mas só que ela passou muito longe. Passou longe, foi. Acho que ela já estava fazendo com outra pessoa, não lembro se era a Aureni. Na época, a mais famosa era a Aureni, né? Que estava dando o curso. E aí, acho que ela já estava fazendo, não tenho certeza. Eu sei que algumas meninas não fizeram comigo, porque já estavam fazendo em outros cursos. Daí eu demorei um pouco para começar a fazer. Aí, como o pessoal já tinha começado antes, já comecei e tal. Então. Mas, enfim, ela tá aí, já vai assumir. Eu falei, só estou esperando você assumir para você fazer um vídeo para colocar aqui, pessoal. Eu fazer minha propaganda. Isso é interessante, sabia? Não é? Muita gente acha que é incapaz. Muita gente acha que a pessoa que passa é sorte. É sorte. E tem Não é pessoa que sorte, fala não. assim, fui pra balada, bebi a noite toda, fui lá e Tem. sabe? Tudo mentira, né? Porque na escola estava comentando sobre isso. Falei, pessoal, gente, não vai para essa conversa, não, você não existe, tá? O pessoal que fala que foi pra balada, encheu a cara, acho que no outro dia Mentira. foi no concurso e passou, é porque quer desestimular aqueles que não passaram. É verdade. Não existe, sim, uma recompensa sem o sacrifício. Verdade. Você tem que estar aqui, tem que estudar. Tem jeito. Eu estou aqui porque eu quero os objetivos. Claro. Exato. Já passei uma vez, eu quero passar num outro cargo agora. Sim, é isso. Eu acho que a gente tem os propósitos, né? Tem que correr atrás. Né? Eu também, gente, eu estou aqui por propósito. Eu tenho um propósito maior, tanto na vida particular, individual, quanto bacana, assim, eu sempre quis ampliar, né, o meu curso. E aí eu estou ampliando aos poucos, né? Claro, não estou indo de uma vez, porque eu estou sozinha ainda, né? Se eu quiser aumentar, ampliar, eu vou precisar de outras pessoas, né? De uma equipe, não é assim, porque isso dá muito trabalho, muitíssimo trabalho. Eu quero ampliar, então um dos meus propósitos é ampliar meu curso, ter ele online, sabe? Eu comprei um terreno, lembra que eu comentei com vocês? Estou construindo um salão lá, aqui embaixo vai ser a loja, em cima vai ser o meu salão de concurso. Tudo é propósito. Não é só dinheiro, você não faz as coisas só pelo dinheiro, você faz, porque a gente está no mundo capitalista, a gente não pode ser... Precisa sobreviver. Né? A gente precisa sobreviver e a gente quer ter uma vida melhor, uma vida mais digna, mas você tem propósito. Quando você tem propósito, as coisas acontecem. Né? Então, objetivos, né? Tem objetivos, metas, né? Eu falo na escola, igual o lugar de evolução, né? Aí tem pessoas que estão lá há 12 anos, lá estão no QPE 17, 18. Aí eu falo para dizer assim, eu com 10 anos quero estar no QPE 21. Exato. Aí o pessoal fala assim, você fazer isso. Aí eu falo assim, eu tenho 7 anos, já estou no 18. Olha aí. Exato. Vai fazer 5 anos, eu já estou indo para 18. Olha aí, ué. Claro. É meta. Sim, é meta. Tem que correr atrás, tá? Tem vezes que eu faço 3 cursos
curso ao mesmo tempo. Na pandemia, na pandemia que a gente estava em casa, Fazer vários. É. Eu já tô indo para quarta licenciatura. É Eu isso. comecei o ano passado. Sim. Agora vou pegar arte, vou terminar a arte, fazer o TCC. E vou fazer umas pós de inclusiva também, né? Tá que tá certo. pedindo Aí, gente, vamos lá, aqui continuando, né? Que o pessoal de casa está aqui acompanhando a gente. Ó, isso tudo está sendo gravado, tá? Aí, o que eu digo para vocês? A gente não vai citar nome de ninguém, tá bom? Nem nome de político, nem nada. Vocês veem que eu estava comentando, eu sempre começo a aula dizendo a data e a hora. Por quê? Porque sempre tem um de má fé, olha, ela está usando horário de trabalho, né? Aí eu não. Olha, eu falo a data e falo a hora que eu estou dando a aula para... Né? E aí, vamos aqui, a gente falou, né, dessas reflexões e ações em várias direções. Vamos ver que reflexões e ações são essas, tá? Virando a folha aí, ó, considerar que sua ação docente... Então, a gente está falando do papel do professor na educação infantil. Porque em fevereiro já faço 27 anos. E ainda está saindo, Glória. O quê? De carreira. 27 anos você faz? Ela? Ah, você. Tá bem. Gente, tá assim. Né? Não, verdade. Eu tenho 24 aí, tô na labuta também. Vamos lá. Considerar que sua ação docente não acontece apenas na sala com seu grupo, né? Mas nas discussões pedagógicas de toda a escola. Então, a gente está falando aqui do papel do professor da infância, o papel do professor da educação infantil, certo? Saber que esta é uma docência compartilhada, olha que bacana aqui, ó, docência compartilhada com vários profissionais, e, portanto, as ações exigem trabalho em equipe. A gente que é professor da educação infantil, a gente depende de um monte de gente, né? Todos dentro da escola, né, das escolas de educação infantil, a gente depende do pessoal da limpeza, a gente depende dos ATEs, a gente, né, claro que nas outras escolas também a gente depende, mas as crianças, a gente não precisa tanto de outros profissionais, assim como a gente precisa na educação infantil, por isso que fala dessa docência compartilhada aqui, né, com vários profissionais. Por isso que esse trabalho ele tem que ser em equipe, tudo, né? A educação básica tem que ser em equipe, mas a educação infantil, as especificidades, né, são ainda maiores, tá? Outra reflexão, né, e as ações que a gente tem que conhecer profundamente os bebês e as crianças com os quais convive, seus territórios, a gente já falou sobre isso, suas famílias responsáveis, suas singularidades, suas preferências. Vocês vão observar, nos documentos em geral, que eles são repetitivos. Isso é chato, porque fica boring, né? De tanto você leu aquilo toda hora, mas isso é bom que você fixa a informação, né? É chato, de novo isso. Parece que você está... Parece que é a mesma informação sempre, mas repete e acrescenta. É sempre assim os documentos. Ele repete e acrescenta. Igual todos os documentos, todos os currículos da cidade de São Paulo fala sobre educação inclusiva, sobre equidade, sobre educação integral. Todos eles. Então, toda vez que a gente pegar o documento, a gente vai passar sobre, né, esses pilares, aí ele acrescenta a especificidade, por exemplo, vamos falar fundamental. A gente vai estudar o currículo, língua portuguesa, ensino fundamental 1. Primeiro, ele fala da base, educação inclusiva, educação integral, educação, equidade, aí depois ele acrescenta sobre a questão da língua portuguesa, sobre a alfabetização, né? É sempre assim, fala a base e acrescenta, fala a base, todos eles, gente, tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental, todos os currículos, a FGV pesou a mão nos currículos, eu estava pegando a prova hoje, para pegar questões para trazer para vocês, hoje eu trouxe questões da FGV de 2023, no que se refere às questões de PEIF, eu trouxe 3 questões, e 7 questões da prova da FGV desse ano de 2024. Eu trouxe só questões das provas da prefeitura, né, e disso que a gente está aqui.
né? Porque os outros, quando eu trago, né? FGV, mas trago lá, a gente passeia, né? Pela cidade, pelo Brasil, né? E aí hoje não, hoje eu trouxe especificamente o simulado, especificamente da FGV e da VUNESP daqui de São Paulo, das provas, eu peguei diretamente das provas aqui de São Paulo, tá? E o gabarito vai ser disponibilizado a partir do meio-dia. Vamos lá. Ter a capacidade de relacionar a prática, a realidade vivida, com os conhecimentos sobre a infância, né? Que conhecimentos são esses, gente? Por isso que ser professor não é qualquer um que pode ser professor de educação infantil, né? A gente tem que ter conhecimento de psicologia, antropologia, sociologia, saúde, entre outros, e é verdade, né? Uma pessoa que é séria, né? Que é um professor de educação infantil sério, né? Que leva a sua profissão a sério, ele tem que ter esse conhecimento de fato, né? Para poder organizar ambientes, né? Então, esse professor, ele além de ser o articulador do currículo, né, ele além desse currículo que é flexível, porque você tem uma criança, as crianças e bebês como centro, e você tem essa criança que tem especificidades, características, né, próprias, né, você tem que organizar ambientes e propostas cada vez mais desafiadoras, no sentido de garantir as necessidades cognitivas, afetivas e motoras das crianças no curso de seu crescimento, tá? Eu digo assim, lá no Céu Três Lagos, a gente toca vários projetos ao mesmo tempo. Aí quarta-feira é dia de circuito externo, a gente faz todo mundo junto, todo mundo. O projeto do MG2, esse é um projeto. Aí toda quarta-feira a gente faz circuito externo. Toda quinta-feira um dos professores conta história com bonequinho, com dedoches, com fantoche, bem legal. E toda sexta-feira a gente se reúne na sala da professora Priscila. A professora Priscila tem uma cadeirante, ela é cadeirante, ela tem múltiplas deficiências, a menina. A professora Priscila, a menina, não vou falar o nome dela, né, que eu estou gravando aqui, mas é assim, é bem legal. Então, é muito complexo, né? Não é fácil, né? Vou lá cuidar dos bebês, né? Parece que é assim, né? Não é muita complexidade, porque você, toda semana é um circuito diferente, toda semana é uma história, e qual que é o intuito dessa história, né? Tá respeitando as diversas etnias, olha o que a gente tem que pensar o tempo todo, né? É um currículo, ele é flexível, porque você tem que considerar as diversas especificidades, mas ele é complexo ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem que contemplar a inclusão. São muitos projetos, né? São o tempo todo. Ele é em torno de projetos. Eu brincava com as meninas que até que a criança soltava, tinha que fazer um Um projeto. projeto em torno daquilo. E é em torno daquilo, em torno das necessidades e das especificidades e dos desejos que as crianças apresentam. Não é o que o adulto quer. É com relação, o adulto, ele articula, né, o currículo, ele organiza tempos, espaços e materialidades, porque ele é o segundo, né, na educação infantil, os espaços é o segundo educador, mas não é de qualquer jeito. O professor, para a criança ser protagonista, o professor é o protagonista também desse currículo, né? Porque ele são proposições, intencionalidades pensadas para que as crianças consigam, né, se desenvolver cognitiva, afetiva, motora, né? Então, e expandir essas experiências. Então, é muito complexo. Eu gosto muito de ser professora de educação infantil, né? Eu já tive várias possibilidades de já saí da sala de aula 6 meses, mas eu voltei, né? Voltei porque eu gosto da experiência, eu gosto das crianças, eu gosto dessa formação. Aqui, ó, estou fazendo aqui a formação. Eu acho bacana, mas eu gosto de estar com as crianças, é bem legal. Eu vi dois trabalhos que vocês realizaram lá no Céu Três Lagos que eu achei interessante, que foi o dia lá que vocês colocaram o teatro, foi esse ano, né? Que teve o Teatro de Oz, né? Isso, Mágico de Oz. Oz. As crianças, que todo mundo foi lá ver, né? A gente, inclusive, chamou a EMEI para assistir. Isso.
E um Isso. outro projeto na época que eu trabalhava, que eu achei interessante, as músicas, que as crianças, né? A gente aumenta o repertório musical das Levava crianças. eles lá para a gestão. Isso. Foi um trabalho excelente. Foi. Eu fiquei muito... A gente tinha um professor de música, que é lá no céu, a gente consegue fazer parceria com a gestão, né? E aí era uma época que tinha um professor de música, aí de uma vez por semana a gente ia para a sala, ele ensinava as crianças a tocar os instrumentos, assim, eram bebês, gente, só para vocês terem noção. Bebês mesmo. Bebês, né? Lindo, Bem pequenininho. Só que assim, era exploração mesmo, conhecer o espaço, conhecer os instrumentos. Aí o professor tocava para as crianças, deixava as crianças, né, tocarem, conhecerem os instrumentos. Esse ano também a gente está com aula de música toda sexta-feira, a gente se reúne nessa sala da professora, porque a menina é cadeirante, então a gente vai até a sala dela. Por quê? Por respeito à inclusão, né? A gente respeita a especificidade da criança, então a gente consegue ali articular o projeto e incluir todo mundo. Ela participa, é uma menina assim, ela é cadeirante e ela está em estado vegetativo. Só que ela tem expressão, você precisa de ver, do começo, de quando ela entrou lá para agora, ela não tinha expressão, ela não sorria, agora ela sorri. Ela não fala, mas quando ela está gostando muito, que aquilo ali está emocionando, ela ri, o olho dela brilha, sabe? É muito bacana. Inclusão, né? Na educação básica, né? Essa inclusão, a gente vê que as crianças, dentro das suas possibilidades, elas evoluem, todas elas evoluem. E aí, a gente cita a parte da inclusão, né? E não só a inclusão do deficiente, que nem é o caso dessa criança que a gente tem lá no céu, mas é a inclusão de crianças em estado de vulnerabilidade, que é o que a gente vai trabalhar, né, que eu falei para vocês que tem um peso muito grande aí para o próximo concurso, né, vulnerabilidade educacional, educação integral, né, eu falei para vocês também que vai ter um grande peso também, e aí educação integral e educação em tempo integral, que é o que está acontecendo na rede. A rede está se movimentando para educação integral, né? A rede está se movimentando. Já está, né? Lá no céu tem já isso, né? Com certeza. Todos os céus vai virar aí, vai ter. Isso. Vamos para a próxima página aí, gente, tá? Por favor. Um professor, deixa eu ver se tem o pessoal que está aqui comigo firme aí, manda um ok aí, vocês estão firmes ou estão fingindo que estão me escutando, estão lavando louça, é para anotar, hein, gente? Eu só estou escutando e lavando a louça do domingo, de ontem à noite. Com esse tempo já dormi. Isso! Não, mas por isso que eu vou propor, viu? Isso, Ela falou que vai vir, aí quando der, eu tô aqui. É que assim, de qualquer forma, né, por exemplo, eu vou estar aqui, estou gravando a aula, e aí a pessoa participa de lá, e quem está presencial, entendeu? Então, eu quero contemplar todo mundo. Igual eu fiz a proposta lá do 1º dia de agosto. A gente tem que ter na minha opinião, tem que ter essa parte presencial, porque você tem que sentir, você tem que sair de casa, sentir o dia de prova, entendeu? Tem que ter essa parte. Mas, né, eu contemplo os outros. Então, a cada 15 dias, a pessoa sabe, né, quem não puder vir, que mora longe, está impossibilitado, tem filho pequeno, tem gente que tem bebê. Eu achei no começo, quando você falou que ia mandar aula gravada, eu achei que você já ia gravar mesmo, desde o começo, assim, ao vivo. Mas é porque o meu computador não prestava, minha filha. O problema era o computador, não tinha como. Porque é 2 trabalhos, né? Você dava 2 aulas. 2 aulas. Aí hoje, vai ficar um negócio decente. Vamos lá. Só vai ficar a aula gravada vai ficar um pouco mais longa aqui, mas não tem problema, né? Porque aí a pessoa consegue depois ir lavando a louça. Porque, sabe por que eu falo isso, gente? É os tempos mortos. Isso é chamado tempos mortos. Numa academia, lavando a louça, num trânsito de 2 horas até o centro da cidade. Gente, se aproveitar esse tempo, qualquer tempinho que você tiver,
né? Não dá para você arrumar desculpa, não tem tempo nenhum. Tem, caça que você acha, tá? Vamos lá. Esses dias, é porque eu sempre ouço no ônibus, né? Sim. Eu falei pra minha irmã, esse dia não tá dando pra ouvir a Leila, não. Esses ônibus tá tudo lotado. Né? E se tiver alguém sentado assim do lado, parece que incomoda. Aí eu tô sozinha lá no meu cantinho. Sim. E eu... Essa é a vantagem de ter uma aula gravada, né? Essa é a vantagem. O Cláudio não pôde acompanhar, e você na época lá, a gente não tinha esse repertório de tecnologia, né? Aí agora a gente tem essa mais uma possibilidade de estudar, né? Mais uma. Vamos lá. O professor de educação infantil tem como compromisso realizar intervenções pedagógicas que ampliem as experiências e descoberta das crianças a respeito da compreensão do mundo que as rodeia, né? Então, esse professor, né, o papel do professor da educação infantil é ampliar as experiências humanas, né? Se vocês quiserem puxar uma flechinha aí, né? Ó, o papel do professor da educação infantil, ou o papel do professor da primeira infância, né? Olha o quanto é importante o papel do professor da educação infantil da primeira infância. O papel do professor da primeira infância é o quê? Ampliar as experiências humanas. Aí você pode aqui, ó, você que está em casa, ó, aqui, ó, vou deixar essa parte, aí você escreve aí no seu caderno, tá? Tá? O papel do... Aí você puxa uma flechinha aí do lado, você está anotando aí, de alguma forma, no caderno, acho que você deve estar anotando, né? Aí o papel do professor da educação infantil é ampliar, o de ampliar as experiências humanas. Vamos lá. São 9h25, gente, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar esse conteúdo, tá? Nem que sobre uma horinha só para vocês fazerem a discursiva. Eu vou terminar esse conteúdo, eu não vou deixar, por quê? Porque o que está aqui, a parte de... Mesmo que ultrapasse, e vocês não façam tudo aqui, né, o simulado, vocês vão... Eu vou terminar esse conteúdo aqui, tá? Porque, de qualquer forma, eu faria uma aula gravada para terminar. Já que a gente está aqui, a gente vai terminar. Aí, sobrou uma horinha, vocês vão começar a fazer a discursiva. O simulado deixa de fazer em casa. Tá certo? Ok. E aí eu libero o gabarito depois para vocês. A intencionalidade pedagógica do professor de educação infantil se constrói no diálogo com bebês e crianças, nas propostas que podem ser apresentadas a eles, como convites, né? Uma boa história, uma coleção de materiais de largo alcance. Material de largo alcance é sucata, tá? Aí, só que nos documentos eles chamam de materiais de largo alcance, tá? Uma dança, uma canção, ou qualquer outro elemento da cultura. Porque aqui, as crianças, elas aprendem a partir das múltiplas linguagens, né? Então, vocês podem puxar uma flechinha, né? Então, essa, ó, eu posso substituir tudo isso, todas essas palavras, né? Uma boa história, coleção de materiais de largo alcance, dança, canção, qualquer outro elemento, como as crianças e bebês aprendem a partir das múltiplas linguagens, né? Através, né? A partir. É através das múltiplas linguagens, tá? As crianças e bebês aprendem através das múltiplas linguagens e de forma sinestésica. Ou seja, né, e de forma sinestésica. O que é isso? Tudo ao mesmo tempo, tá? Sinestésica. Sinestésica.
sinestésica. Mais uma aí para ampliar. A Juliana, você lembra? A Juliana Macedo? Ela era da mentoria 1, junto com a Maria do Carmo. Não sei se ela, é que eu tinha turma A, B e C. Aí tinha a Juliana, não sei de qual que turma que você. Eu não sei se era da mesma turma. Ela é cunhada da Caroline, que fez a mentoria 3 comigo também. Passou no concurso também. Aí ela adorava essa palavra. Ela, eu vou usar isso aqui no dia da prova. Oi? Do cabelo liso preto. Branco. Isso, a Juliana Macedo, Aí eu lembro que ela adorava, toda vez que eu falava, ela falava, deixa eu anotar que eu quero usar. Daí ficou na nossa mente, lembra? Foi. Fica. Porque tinha uma autora que falava disso. Isso, eu nem lembro qual autor, só sei que eu gravei. Era, não é? Falava, ser sinestésico. Por quê? A sinestesia é você aprender pelos diversos sentidos, né? Você aprende pelos diversos sentidos. Isso é sinestesia, tá? Vamos lá. Os projetos abrem para as... Aí, ó, isso aqui que eu acabei de digitar, garotada que está em casa. Ó, vou deixar amarelinho, aí você anota aí na sua casa, tá? As crianças e bebês aprendem através das múltiplas linguagens de forma sinestésica, tá? Que é uma outra forma de dizer, eu ensino história, eu conto história para as crianças, teatro, né, música, são as múltiplas linguagens, e tudo ao mesmo tempo, né? O despertar, né, dos diversos sentidos ao mesmo tempo. Né? Você está contando uma história para a criança, ela não está ali parada te escutando, ela está te escutando, mas ela está andando, ela está mexendo, e ela vem em cima de você, e mexe no seu cabelo, e mexe com o colega, mas ela está escutando a história. E naquela primeira mentoria, como eu nunca tinha trabalhado com bebês, né? Então, aí a Leila falava dessa sinestesia, de ser sinestésica, isso, né? Aí ela falava, a criança sente, a criança... Aí eu ficava imaginando, falei, mesmo, é verdade, né? A gente nem olha para a criança desse jeito, né? A gente não tem nem esse olhar, né? Na época, ela falou, mas até para os grandes, quando a gente está contando história, eles estão falando um com o outro, mas eles estão escutando. Estão prestando atenção. Aí depois você pergunta, por exemplo, um MG2, né? E que tá ali, ele bagunça, ele vira cambalhota e mexe com o outro, e você está contando a história. Você pergunta a história para ele, ele conta depois, detalhes da história. Ele chega em casa e conta. Hoje a professora contou tal história, um tal fantoche falou, e ainda coloca as falas do personagem ainda. Eles ainda estão... Porque a criança tem esse poder, né? Eles conseguem, né? Absorver. Eu queria morrer. Mas eles... eu acho engraçado também na hora do sono. Aí tem um pequenininho que ele fica acordado lá no colchão dele. Aí o outro bebezinho lá. Eu vou só pegar aqui o cabo do computador. Davi? Pegar aqui. Ô, Davi! Eu acho muito engraçado, um chamando o outro, sabe? Eles se comunicam. Gente, eu sou apaixonada. Eu gosto muito da educação infantil. É B2. O seu já são os G2. maiores, né? Mas você viu falando no meu relato lá da apresentação da literatura, que é isso mesmo, né? Eu penso que ele não está prestando atenção, os dois, é sempre os dois brincando lá. Aí eu estava fazendo a pergunta para eles, eles vieram correndo da resposta. Mas é verdade. E aí, por exemplo, esse que está ali, se movimentando. Aí você pede a participação, é um dos primeiros que quer participar. Muito interessante. E às vezes gente, quem está ali ouvindo não está nem tá com a cabeça em outro lugar. Verdade. Sabe o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer em 2 etapas aqui a aula, né? Que tem bastante coisa pela frente. Aí, pessoal que tá assistindo de casa, aí eu vou dar um time de 10 minutos, tá? Aí, quando for 10h10, agora 9h32, a gente vai continuar a aula. Quando for, aí 10 horas, a gente dá um time para a gente tomar um café, ir no banheiro, tomar uma água. E aí eu faço a gravação 2, que aí eu continuo a aula no mesmo link, que dá para voltar, tá? No mesmo link. E aí a gente coloca parte 1, essa que eu estou gravando, depois coloca a outra parte 2 e coloca a data de hoje. Tá bom? Porque vai ficar uma aula bem longa, né? Então, vamos lá. Os projetos
abrem para a possibilidade. Então, agora a gente vai falar dos projetos. Deixa eu ver o que a menina falou aqui. Tem alguém disse alguma coisa? Colocou um ok aqui, tá? A gente vai fazer isso para ficar em 2 etapas. Aí vocês aí em casa também faz um lanchinho, faz uma pausa de 10 minutinhos, e aí 10 e 10 a gente retoma, tá bom? Deixa eu dividir a tela novamente. Também eu aprendi esse recurso esse ano. Ano passado apanhei pra caramba, agora esse ano eu aprendi a dividir. Ó, eu vou falando aqui, ó, aí eu divido. Eu tô aqui, né? Sim. Ó, a galera tá aqui, gente, ó. Êêê! A galera do presencial. Ó, tem as adeptas do presencial aqui, Salete, não tem jeito não, elas querem presencial, eu vou fazer desse jeito, tá bom? Fala, e ela, então Não. eu venho também, que eu sou Maria, vai fazer. Não, e de qualquer forma, gente, eu ia vir para cá. Por exemplo, vamos supor que todo mundo quisesse online. Vamos supor, eu tinha que vir para cá, porque em casa, gente, gravar 4 horas de aula em casa, o meu abençoado de 10 anos que tem lá, vocês não veem de vez em quando ele entra e vai da sala, aí diz ele que está escondido. Gente, não está escondido, o pessoal está vendo. Ele tenta passar por baixo, assim, às vezes eu estou dando aula, eu olho assim, aí ele passa por baixo, aí às vezes ele lembrou que tem que pegar a mochila para fazer a lição. Aí ele, ai meu Deus, aí abre a porta, aí vai por baixo, assim, eu olho assim, sai daqui, menino! Big Brother, né, gente? Vira o Big Brother Brasil, enfim. Mas é isso. Novos tempos, né? Novos tempos. Vamos lá. Então, aí, vamos entrar na questão dos projetos, tá? Os projetos abrem, né? Como é que o currículo da educação infantil vê a questão dos projetos? Lembrei de projeto? Lembra que você fez foi Fundamental 2, né? Quando eu dei aula, não foi? Caiu projeto. O projeto está envolvido na educação básica, né? Não foi? Caiu uma questão sobre projetos. Eu lembro a gente estudando, será que isso aqui, né? Vai cair? E o negócio batata, né? Caiu lá na prova. Aí tomara que eu continue acertando assim, né? A normativa alimentar, estava lá na prova, né? Nossa, em cima. Por isso que a Leila falava no curso aqui, quando cheguei na prova lá, eu via, e na hora eu lembrava assim, nossa, ela bateu toda essa tecla aqui, ó. Estava na questão. Estava lá na questão. Quando eu fiz também, nossa, vinha tudo assim. Mas falou para mim. Tudo. Mas é porque, assim, é chato ficar repetindo. É chato, eu sei que é chato. É boring, é muito chato. Mas, gente, tem que repetir, porque senão seu cérebro não grava. Não adianta você só passar. Eu poderia correr mais, né? Tipo, a gente poderia estar mais avançado, mas e para você gravar informação? Esse monte de coisa. É complicado, então, repete, acrescenta. É sempre assim, a gente repete, acrescenta. Uma coisa nova, né? Hoje, tudo isso aqui que a gente já discutiu isso aqui antes, só que aí hoje eu estou trazendo o quê? Estou trazendo projetos que a gente não tinha discutido ainda e estou trazendo documentação pedagógica que a gente não tinha se aprofundado. Ela acha que está corrida e ela acha que está devagar. Para mim, eu estou devagar. Já fiz cursos. Oi? Não é? Não, eu ia falar. Eu estou devagar, eu estou... Porque você não fez em 50 dias. Porque você Nós não fez fizemos em 50 dias. 50 dias esse conteúdo. Foi uma loucura, né? Você não consegue assimilar o conteúdo, tem muita coisa. Mas tem Eu me lembro que no primeira aula que eu tudo. tive com a Leila, aí ela falou da legislação, aí ela falou assim, gente, vocês não podem esquecer do acesso e permanência. Gente, acesso e permanência. Aí, no primeiro dissertativo que caiu, falava sobre acesso e permanência. Falava sobre uma menina que a mãe foi procurar uma vaga na escola, que ela veio de outro estado, e a secretária falou que não tinha vaga naquela escola, que ela queria uma outra escola. E era na discursiva isso, né? Na discursiva. Aí na outra escola, a outra escola avisou para ela que ela deveria voltar na primeira escola, porque eles tinham que dar a vaga para ela. Aí eles perguntam, segundo a legislação, segundo a lei, se a escola tinha agido certo, se a mãe tinha que exigir que a escola desse a vaga, não sei o quê. E aí você tem em cima disso. Aí eu lembrei. Acesso permanente. Exato. Porque, por isso que eu gosto. Assim, é árduo, mas eu gosto de ver os documentos na íntegra. Eu não gosto de passar por cima, falar, os tópicos principais são esses.
Não, eu gosto de ver, pode ver, eu estou vendo os documentos na íntegra, aí depois finalizar escrevendo e depois questões. Sempre assim, sempre assim. Documento na íntegra, anotar questões. Que, na época, como eu estava ainda, eu estou cada vez mais experiente nessa questão de dar esse curso de preparatório. Eu ainda não estava com expertise na questão das questões. Agora, vocês podem reparar, eu estou investindo nas questões. Por quê? Quanto mais vocês tiverem acesso a questões, vamos supor, se a gente, ao final do curso, conseguir chegar de até 500 questões, responder 500 questões, duvido que 60 não está lá, vai estar no dia da prova. Vai estar. Vocês vão ver hoje nas questões que vocês vão responder. Eu peguei das coisas que você estudou. Se você estudou, gente, se você teve acesso, se você leu e escreveu, você vai olhar, vai vir na cabeça. Né? E aquela revisão com as questões também, nossa, foi muito bom, não é? Para organizar. E a gente vai retomar, não fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Agora, os projetos, tá? Os projetos abrem para a possibilidade de construir uma docência em relação com as crianças, em que todos aprendem diferentes conhecimentos, né? Então, os projetos, né? Com relação às crianças, quem aprende em diferentes conhecimentos de modo situado e não linear, que nem todo mundo aprende tudo ao mesmo tempo, do mesmo jeito, principalmente no que se refere às crianças, né? Por terem especificidades, singularidades, eu adoro usar essas palavras, especificidades, singularidades, né? Eles são seres únicos, nós somos seres únicos, mas a educação infantil, a gente está lidando com uma faixa etária muito específica, né? Porque é uma faixa etária que aprende de forma diferente, aprende de forma múltipla, aprende de forma sinestésica, tá? Aí, mais do que transferir informações prontas para as crianças, o papel da docência na educação infantil é abrir portas, olha, qual que é o papel, né, da docência? De novo, o papel do professor da educação infantil. Quem é esse professor, né? Quem é esse professor que não é, eu brigo, não me chama de tia, porque eu não sou tia. Eu sou professora, eu sou especialista em desenvolvimento infantil. Nem vó. Professora. Isso, petolha. Isso, não tem problema, não. O papel da docência na educação infantil é abrir portas, né, em direção aos saberes, às linguagens e aos conhecimentos humanos em sua diversidade, aguçando principalmente a curiosidade e o gosto pela pesquisa. Então, a gente vai pegar, né, projeto, né, a palavra, né, projeto, e a gente vai ligar o gosto, a gente tem que desenvolver nas crianças o gosto pela pesquisa, tá? Então, a importância dos projetos, né, na educação infantil é desenvolver, né, principalmente desenvolver a curiosidade e o gosto pela pesquisa, tá? A importância, você que está em casa, puxa uma flechinha aqui, vou deixar colorido. Esse aqui não dá porque parece que é na hora que eu acho que eu transferi para cá, parece que foi como se fosse uma imagem. Mas aí, aqui, onde eu estou passando o mouse, tá? Aí, aqui, a importância dos projetos. Às vezes eu fico preocupada com o tempo, sabia, gente? Porque eu olho, assim, o edital já foram 3 meses. Passa muito rápido, por isso que eu falo, tem que fazer, né? É melhor fazer do que não fazer. Aí tem mais, a gente fechou o contrato aí mais 3 meses, se o edital, né, sair, a gente dá continuidade, né? A gente expande aí esse trato aí que a gente fez. Mas você vê quanta coisa, e ainda tem muita coisa pela frente, isso que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo de forma, e como eu
ele sabe, ela sabe, ó, 50 dias, isso aqui tudo, a gente viu em 50 dias, esse último concurso agora, o do, né, do Cláudio também, foi bem corrido, então por isso, as meninas, né, que é da mentoria até eles pediram para eu fazer esse, Leila, faz um curso mais longo, para a gente fazer com mais calma, né, pré-edital, porque muita coisa é o que vai cair, né, a legislação em si não vai mudar, vai, né? Não tem os documentos, então, a única coisa que pode ter diferença é dos autores, então, a gente está se adiantando bastante e é muito importante, vocês vão ver, vocês vão sair na frente. Era 4 horas, era 4 ou 5 horas de curso, assim, né, no sábado. 4 horas, Era 4 horas de curso. Só que a gente acaba com essa Leila. Gente, vamos depois ainda falava, agora nós vamos ler as dissertativas, ele lia de todo mundo. Mas isso é legal, gente. Nossa, precisa melhorar isso. Vai ter que Ó, gente, 15 minutos para Vai ter que vocês melhorar na lerem a dissertativa. né? É super dissertativa. Uma dissertativa ou uma humilhação misteriosa? Mas ela dava tempo. eu já tô gostando, porque ela já tá dando vocabulário, gente, ó. Ela deu especificidade, ser singular, né, único, né, ela já vai falando, já dá dicas. Ou ampliar vocabulário, porque assim... Ela olhava e falava, gente, já deu. Aí cada um pegava, eles estavam dois. Mas isso é bom. Mas isso é bom, gente. É que assim, gente, ela tá preparando. É gestão de tempo, né? Porque tem a gestão do tempo, porque já acontece muito, gente, o candidato, ele está muito bem preparado, mas ele não fez a gestão de tempo. Aconteceu isso com a minha irmã, ela bombou na OAB, ela é advogada, ela conseguiu a carteirinha agora, ano passado. Ela tentou 3 vezes a OAB, ela ia preparada, só que ela bombava no tempo. O que ela fez? Quando ela foi estudar, não, agora eu vou passar. O cronômetro, relógio, cronômetro. Então, ela tentava responder dentro daquele espaço de tempo. Aí, ela conseguiu. Porque toda vez ela ia preparada, mas não fazia gestão de tempo. Não adianta, tem que fazer a gestão de tempo mesmo. Né? Porque não adianta, uma coisa é você responder em casa, com calma, outra coisa é você estar lá. Por isso que eu gosto do presencial também. Para sentir essa coisa da prova, você sair de casa, você está ali no psicológico no dia de uma prova. Por isso, aí a gente faz o simulado de 4 horas presencial. Está do lado entendeu? do seu concorrente, vendo que ele está escrevendo. Isso, do lado. Né? Então, é isso também, isso. É porque metade da prova lá, assim, olha. Tem gente que já está terminando. Eu também. A gente sai tão rápido. Ou eu não sei nada. Ou a pessoa... Não sabe nada. Não, geralmente, esse que termina a prova na metade do tempo, filho, pode sempre... Ele fez de qualquer jeito, ele fez o nível de ter. Mas é porque a gente olha assim e você fala, Senão você tem Ficar que esperar. você olha e fala, mas tem cara de inteligente, né? Não engana, não tem, ó. Já rola a pressão quando o primeiro sai da porta ali, né? Larga a prova e sai. Dá uma confusãozinha nos concursos, né? Sempre tem alguém que chama, aí aquilo lá incomoda. Ou então é um salgadinho que fica naquele barulho, gente. Mas a ideia é essa, é incomodar o concorrente. Mas incomoda. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, gente. Uma mulher que ficava ali empurrando. É porque ela não sabia a prova e ela queria que me conseguisse estudar. Aí eu ditei para vocês agora, né, para eu ditar para o pessoal de casa, a importância dos projetos tem por objetivo, né, aguçar, principalmente a curiosidade e o gosto pela pesquisa, certo? Você é de casa, anota. Quem está ouvindo a gravação também pode anotar depois, tá? Tem por objetivo, deixa eu só anotar aqui, aguçar, eu gosto de escrever também, eu estou falando e eu gosto de escrever ao mesmo tempo, tá? Curiosidade, e o gosto pela pesquisa. Mas não pensem em vocês que eu sou bitolada, que eu não me divirto, que eu não só faço isso não, tá, gente? Eu sou uma pessoa normal, tá? Eu saio, eu brinco, eu me divirto, tá? Mas eu sou séria. Se eu pego um negócio para fazer, eu pego para fazer. Não tem. Eu não esqueci no começo que você falava, a gente está indo devagar, disso aqui eu. Eu tô indo devagar. Porque se eu também desacelerar aqui, eu não dou conta do conteúdo, né? Mas também você não achou um pouquinho. Eu nunca estudei na vida, eu acho. Eu tô indo assim, quem conhece os meus cursos anteriores sabe que eu tô indo
bem Já slow gostei de motion. hoje, que a gente vai grifando, Né? vai já colocando as palavras. Esqueci de ler essa parte aqui, ó. Volta aí na página, ó. Com o uso, tá? Com o uso de estratégias metodológicas, tá? Que contemplem um currículo narrativo, acharam aí, gente? Você de casa também deve ter achado aí, em que as crianças e os bebês construam saberes, tá? Numa perspectiva relacional, né, de fazer relações, e usando, de novo, aqui, as múltiplas linguagens, tá? Nesse contexto, uma metodologia pertinente é a organização do trabalho em projetos. Gente, eu bato na tecla. Como pode colocar aqui? Esse currículo narrativo é que considera, usando as múltiplas linguagens. Isso. É um currículo que você pensa as proposições e as intencionalidades a partir das múltiplas linguagens, tá? Agora, veja vocês, gente, como é que você não vai gravar informação se você repete isso há 20 anos? Nossa, Você está entendendo, gente? Ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo. isso aqui foi novo. O pessoal que presta concurso aí, por exemplo, você que estudou há 10 anos lá atrás, o de PEI, você está aqui de novo, tal. Mesmo que você não estudasse, aquela informação que você anotou direitinho, que você discutiu, que você... Pode fazer a prova que você consegue fazer. Não esquece. Você não... gente, eu já fiz isso. Eu já estudei, antes de começar a mentoria, essas coisas. Que eu sempre estudei desse jeito. Antes de bombar, antes de começar a ser concurseira, eu bombei em 3 concursos. Fiz um, não passei. Assim que eu terminei o magistério, fiz um, não passei. Depois fiz outro, não passei. Terceiro. No 4º, em diante, que eu comecei. Por quê? Porque eu descobri esse formato de estudo. Desse jeito, assim, ó. Militarmente, assim, ó. Desse jeito. Aí eu fiz um teste no outro concurso. Eu não vou estudar, vou ver com esse conhecimento que eu tinha, com a bagagem anterior. Se você estudou da forma correta, você está estudando e guardando na sua memória, aqui, ó, no seu córtex, aqui na frente, que é informação de longa duração. Não esquece nunca mais. Esses conceitos. Pode fazer a prova, pode pegar o ensino médio. Isso que a gente aprendeu. Eu fiz essa última agora. Só que aí eu gostei com a história, né? Linear. Certo. Aí na parte de leis, assim, ó, eu bombei. Tem certeza. Só que na parte específica de história, que foi uma segunda licenciatura que eu fiz. Isso. Eu não fui tão bem e não passei por um 10º. Olha. Mas se eu tivesse, eu não coloquei cota. Se tivesse colocado cota, eu tinha entrado. Teria entrado. Igual ela aqui. Calma. Ai, que vontade de café salão. É igual a minha avó, Eu vou colocar a primeira. Ó. Quando a gente fazer a nossa inscrição, já fala, colocaram, deixa eu ver, já cobra da gente. Não é, gente? É isso. Por quê? Esse formato de estudo, gente, eu aprendi isso com o professor Pierre-Louis Piazzi. É um professor da internet, doidão. Um doido, ele já morreu de câncer. Mas é doidão da internet. Eu conheci esse método, primeiro com neurociência, que eu sempre citei, sempre gostei do assunto. Segundo, com a Elvira Souza Lima, que também é uma cientista brasileira, Miguel Nicoleles e Pierre-Louis Piazzi. Não tem outro caminho. Quem faz isso, ó, daqui 10 anos pode prestar o mesmo concurso. Se não mudou a legislação, claro, a legislação vai ser atualizada, mas essas coisas básicas, o que é educação básica? Artigo 37, artigo 1º da LDB. Meu, pode ir lá e faz, tá? Você estudou da forma correta, limpe o limpe 37. Isso, limpa a casa 37. Então, se você estuda da forma correta, você está gravando informação para sempre. Para sempre. E conhecimento ninguém toma de você. Toma o seu celular, toma o seu carro. O conhecimento, ele fica gravado na mente, se você fez da forma correta. É assim, eu sou prova viva disso, e os meus alunos também. São prova viva e tem outras, vocês estão aí atrás do segundo cargo, né? Você já tentou, né? Já prestou. Você passou de IPEI também, né? De IPEI, só que aí eu não quis assumir. Não quis assumir. Então. Eu não quis assumir, eu tinha um preconceito, porque eu achava que homem no PEI era muito. Nada. Tinha muito preconceito. Nada, não tem nada a ver.
Aí depois que eu comecei a dar aula tudo na prefeitura, o pessoal falou assim, não pode, não tem nada a ver, não. Nada a ver. Onde a gente trabalha Lá lá no- no Lá no Céu Três Lagos sempre tem. Tem, né? o professor André, lá, Tinha que outro ele já está também. 21, ele está há 21 anos. Ele está a mesma coisa que eu. Ele tem o mesmo tanto de. Nossa. Tem 24 anos que ele está na E ele rede. é super sossegado, né? Tinha o professor Edson e tinha um outro também, professor, aquele que... bem magrinho que tinha lá, eu esqueci o nome dele agora. Ninguém acha que ele trabalha. André. Oi? O professor de escola lá. O André tá até Ele é hoje lá, né? negro, bem altão, assim, bem parrudão. Você nem Não, sabe que ele Edson. trabalha, eu não sei. Não é o professor Edson? Imagina. É Marcelo. Ah, É Marcelo. muito engraçado. Marcelo. Não sei quem é, não. Tinha mais paixão lá também, lá, não sei. O Edson. É ele que é o Edson? É, professor Edson. Não, tem que ser o Edson, que era junto com o André, só que ele tava pedindo licença, Tinha esqueci o nome dele. tem o professor, ó, lá tem o Marcelo. Marcos. Ah, o Marcos, Então, o Marcos é maravilhoso, isso. gente. Quem conhece, né? É. Aliás, todos os professores de lá é bom. Todos, posso falar. Aí, homens que tem o Edson, né, que ele não Mas eu acho Tá chique afastado fazer esses passar e dias? assumir. Depois que eu tiver um cargo, eu vou fazer só para passar que você não quis assumir. Tá, agora, Eu acho. agora posso dar uma divertida? Eu já cheguei no vínculo 7 da prefeitura. Cheguei no vínculo. Eu passei meus filhos diretor do Estado. Diretor, já passei no diretor do Estado também. olha isso. Eu não quis. Então, assim. eu quero Eu achei. Ah, Ganha eu menos do que o PEI da quero- prefeitura. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer, vai passar, então você não quis assumir. Aí, Eu quero assumir e vou falar assim. Não, do esse a Estado, eu gente- não quero assumir. Esse a gente vai assumir, mas depois a gente vai fazer outro que não é Olha o sobre preconceito do Estado, né, A minha gente? ideia é passar mais um da prefeitura e pegar meu tempo do Estado. perfeito, É, perfeito. Demorou. É. Gente, vamos lá, aqui, ó, o cotidiano 3.1, tá? Você que está em casa, aí você está ouvindo o bate-papo aqui, mas é assim mesmo, aula presencial, vocês sabem disso, tá bom? A gente vai ter mais 5 minutinhos de aula, e aí a gente dá um time, e depois vocês voltam 10 e 10 no mesmo link, tá, gente? Ó, 3.1, o cotidiano vivido e refletido, tá? Vou ler aqui, ó. Estruturação do dia dos bebês e das crianças vale-se de 5 variáveis que organizam o processo educativo. Quais são essas variáveis, tá? Vou colocar aqui, ó, 5 variáveis que a gente já viu várias vezes, tá? Os espaços, tá? Que é o segundo educador na educação infantil, certo? Os tempos, né? Porque a criança da educação infantil, ela não tem noção de tempo cronológico, ela tem noção de passar pelas atividades, ela percebe a noção de tempo a partir das atividades, a partir das experiências vividas, né? Das rotinas que elas têm na escola. As interações, tá? Os espaços, tempos, interações, materialidades e as narrativas. As narrativas, leia-se múltiplas linguagens, tá? Então, um novo nome aí para a gente substituir múltiplas linguagens, as narrativas, tá bom? Cenários de investigações e brincadeiras, né? Quando queremos propiciar às crianças e aos bebês cenários adequados às investigações e às brincadeiras, garantimos a eles o direito de explorar e de brincar, explorar, brincar cotidianamente de diversas formas, tá? Em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros adultos e crianças, né? Porque são as interações. As crianças, elas aprendem a partir... E você vê, parece coisa assim, chega lá, tá lá na discursiva. Inclusive, caiu na discursiva essas brincadeiras e interações, né? Caiu tanto na FGV, agora, de 2023, que colocou um relato da professora organizando os espaços, quanto nessa da VUNESP, né? Então, esse currículo da educação infantil, ele tem grande peso, tanto para o PEI, quanto para a PEIF, né? Quem teve a possibilidade de fazer as duas provas, né? Viu o peso que e é cobrado tanto questões, quanto na discursiva. Você ia comentar alguma coisa, Cláudio? A questão das brincadeiras. Eu andei percebendo que tudo está voltado à brincadeira, né?
Totalmente. Porque a criança ela só aprende brincando. Só aprende brincando, e não, mas não é qualquer brincadeira. Né? Tem que ter intencionalidade, tem que ter a intencionalidade docente por trás. Na educação infantil, as crianças, a principal forma que elas aprendem é a partir das brincadeiras e das interações. Né? Eu achava que não era só através das brincadeiras, eu achava que era brincadeira Não, é totalmente as brincadeiras. Tudo que é, ou brincadeiras dirigidas ou brincadeiras livres. PME é tudo brincadeira. Tudo assim. Mesmo. Tudo tanto na a educação infantil em si, né? O currículo, o currículo da educação infantil, ele está em torno das interações e das brincadeiras, né? E o professor de educação infantil, o papel dele é cuidar e educar ao mesmo tempo. A gente tem esse papel de cuidar, e tanto é que a gente não tem o AVE, porque a gente tem na nossa... a gente tem... Lembra que o primeiro dia de aula eu dei quais eram as funções do PEI, né? Do PEI, as funções. Isso na mentoria 3 eu dei. Qual que era a função do PEI? Também dei no PEIF também. Só que o do PEI é cuidar e educar. Então, a gente cuida e educa ao mesmo tempo. E aí, as proposições, as intencionalidades, elas são feitas sempre pensando em brincadeiras e interações. Em uma das perguntas que caiu do concurso da VUNESP, né? Foi qual que é o principal meio que a criança aprende? Não foi foi da VUNESP agora, não foi? Você prestou da VUNESP? Não, desse não, eu não prestei, Isso, não. tava. Uma das perguntas era... E esse integral também, porque assim, Foi essa mesmo, de Seido. Foi, né? A gente quer de artes, entra na aula de artes, no fundinho, e depois tem a aula do ensino integral também. Certo. Aí eu lembro que uma professora falou assim, professor, só querem brincar nessa segunda aula do senhor. Eu falei assim, mas essa segunda aula é só uma brincadeira mesmo. Esquece a aula de artes. A aula de artes, a gente até traz o conteúdo do currículo, mas essa segunda aula da educação integral, ela só tem a ver com as brincadeiras. E nas brincadeiras, elas aprendem a partir das brincadeiras. Né? Você ensina repertório, você ensina música, você ensina expressões corporais, expressões artísticas. Gente, é tanta coisa e eles aprendem mesmo. Né? Amplia vocabulário, né? A criança pega uma criança de MG1, do MG2, ela entra sem falar muita coisa. Quando ela sai tagarelando. Por quê? Porque ela teve essas possibilidades, essas vivências, essas experiências com as diversas linguagens, né? Aí a gente tem linguagem, o desenvolvimento da linguagem oral, né? Expressões, a dança, a arte, tudo isso amplia o conhecimento dela, ela sai... O B2, eles já estão tudo falando. Tudo falante. No final do ano, né? No final do ano. Tá, vamos terminar aqui. Você que está em casa, eu já estou finalizando, só um momentinho, ó. Então, explorar de brincar cotidianamente de diversas formas. Eu estou na terceira linha aí desse parágrafo. Em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros adultos e crianças, ampliando e diversificando as culturas infantis. Tá? Diversificando as culturas infantis, seus conhecimentos, tá? Sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Ou seja, né, as múltiplas linguagens de forma... Resumindo tudo isso, as múltiplas linguagens de forma sinestésica. Então, eu consigo substituir tudo isso pelas múltiplas linguagens de forma sinestésica. Tá bom? Então, eu vou dar um intervalo, tá, gente? Eu vou sair, e aí 10 e 2, vamos voltar 10 e 20? Ou não? Tá bom, 10 e 20? Tá bom. Tá. Tá, aí eu vou voltar no mesmo link, tá, pessoal? Tá, você que tá aí assistindo. Eu vou parar a gravação e vou fazer a parte 2, tá? Múltiplas linguagens de forma sinestésica. Ó, foi chique agora. Só falar Só falar isso já resumiu tudo, né?